bem-vindos a mais uma aula de História para os módulos 4 dos professores Sandra e Luiz. Vamos lá? Hoje iremos falar sobre contracultura. Né? A contracultura representou um movimento de rebeldia e insatisfação que rompeu com os diversos padrões ao contestar de forma radical o comportamento da cultura dominante. Então, a contracultura ela vai estar se contrapondo à cultura erudita, à cultura oficial que a gente já viu na aula anterior. Ok? Então ela vai surgir lá na década de 60, 50, como a gente vai ver agora. Ela representou um grande movimento de contestação de valores que surgiu lá nos anos 50 nos Estados Unidos. Ele teve seu apogeu nas décadas de 60, onde os jovens representavam a maior parcela do movimento. Então, os jovens, né, vão estar se rebelando lá contra o sistema capitalista, como a gente vai estar vendo, né, e organizando uma forma de resistência que vai ser chamada de contracultura. Eles também, né, a contracultura ela vai contra os valores capitalistas impostos e o conservadorismo. O pessoal da contracultura propunha uma vida livre com liberdade dos relacionamentos, seja amorosos ou sexuais. Vamos ver algumas características desse movimento aí da contracultura no mundo? Bom, primeiro ela valoriza a natureza, né? Então a valorização da natureza. A vida comunitária, né? Então a gente vai ter os movimentos alternativos que surgem nessa época, que se propõem a ir para a natureza, viver de maneira naturalista, ok? A luta pela paz contra as guerras, né? O vegetarianismo como alimentação natural, uma proposta contra esse consumismo, né? A gente está vivendo aí uma forte industrialização nesse momento, aí, pós Segunda Guerra Mundial, ok? Então essa é uma alternativa de alimentação, eles vão propor o vegetarianismo, né? Respeito às minorias raciais e culturais, experiência com drogas psicodélicas, né? A liberdade nos relacionamentos sexuais e amorosos. Outras características vai ser o anticonsumismo, né? Eles vão pregar aí, né, o não consumo, né? Essa crítica ao capitalismo. A aproximação das práticas religiosas orientais, principalmente o budismo, né? Críticas aos meios de comunicação de massa, como por exemplo a televisão. Né? Então essa crítica, né, a gente já falou um pouco sobre comunicação de massa, que é essa cultura industrializante, né, que é produzida massivamente, distribuída pela televisão principalmente. Discordância com os princípios do capitalismo e economia de mercado. Né? Então eles vão pregar uma sociedade alternativa, né, contra todo esse sistemão aí, né, que era imposto, né, no mundo. A música foi uma das mais importantes ferramentas de contestação desse movimento libertário. É quando surgem os festivais. O mais importante histórico vai ser o festival de Woodstock, né, de 1969. Ok? Bom, na atualidade, né, atualmente ainda existe aí uma resistência, né, a contracultura ainda vive, né, porém ela está preservada em pequenos grupos sociais e artísticos que contestam alguns parâmetros estabelecidos pelo mercado cultural, por governos e movimentos tradicionalistas. Ok? Então, o movimento hippie, que ainda existe nos dias de hoje, é um exemplo disso ainda nos dias atuais. E a contracultura no Brasil? Né? Ela vai ela vai chegar no Brasil também por volta da década de 50, 60, né, 70, né? E um exemplo disso vai ser a Bossa Nova, né? A consolidação da MPB, que é a música popular brasileira, vão representar movimentos associados à contracultura, né, no Brasil. E o rock and roll também. Um exemplo aí que vocês veem na imagem é a banda dos Novos Baianos, representantes do movimento da contracultura no Brasil na década de 70. E no cinema também, né? A contracultura vai surgir lá com um cinema novo, ok?
né, produção grande, né, o Brasil produzia bastante filmes, né, na década de 50, 60, 70 ainda, né. A cultura engajada dos centros populares de cultura, né, e o movimento do tropicalismo, né. Todos eles possuíam uma visão crítica da situação política e social do Brasil. Vamos lembrar que na década de 60, né, meados da década de 60 e 70, a gente vai estar vivendo a ditadura militar no Brasil. Então, esses movimentos contestavam, né, uma boa parte aí, a ditadura militar, né, que o Brasil vivia nessa época. Ok? Vamos para as atividades? Então, vocês vão citar aí agora 3 características desse movimento da contracultura, né? A gente viu vários. Como ocorre a contracultura no Brasil, né? Então, como é que ela vai chegar aqui no Brasil, o que vai acontecer? E faz uma pequena pesquisa do que foi o cinema novo no Brasil, né? Dá uma fuçadinha aí, dá uma pesquisada, não precisa ser muita coisa, né? Só para, né, dar uma degustada aí do que foi o cinema novo no Brasil. Ok? Obrigado e bons estudos.